As mulheres são julgadas por absolutamente tudo. A gente é julgada se trabalha muito, se trabalha pouco, se fica em casa, se não fica em casa, se tem filho pequeno, se não tem filho, se tem mais de 2 filhos. Em 2019 a gente tem inúmeras mulheres, eu atendo várias aqui com situações muito parecidas com a que eu vivia há 10 anos atrás. Durante quase 5 anos, numa das organizações que eu trabalhei, eu fui a única mulher executiva. Então eu olhava para os lados, às vezes eu sentia algumas coisas, eu queria trocar ideia com alguma outra mulher e eu não tinha. Então as minhas referências eram todas masculinas. Tanto que nesse período foi uma época que, para sobreviver, né, a famosa lei de Darwin, eu acabei me adaptando ao modelo. Então até as minhas roupas na época eram masculinas. Eu vestia terninho, usava sempre roupas neutras, porque eu vivia sempre no meio de 60, 70 homens, que eram os executivos, e eu estava ali no meio deles. Então passei por inúmeras situações bastante inusitadas. Eu tive que vencer várias barreiras num momento, inclusive, que além de todos esses componentes de ser mulher, de ser mãe, de ser nordestina, eu não venho de uma família abastada. Então eu não estudei em colégio de primeira linha, eu estudei em escola pública, eu não fiz uma faculdade que era super reconhecida na época, então tudo isso eram agravantes para essa minha situação. Eu tinha que vencer cada uma das barreiras, dos preconceitos, das dificuldades, num momento em que ninguém falava do tema, ninguém falava de mulher, de equidade de gêneros, ninguém falava como a gente fala hoje da importância de você ter mulheres em cargo de liderança. Eu sentia, quando eu sofria algum preconceito, é claro que eu sentia, claro que eu achava que era errado. Tive situações inúmeras de, por exemplo, cumprir 130% do objetivo, né, do ano como executivo, o meu colega na mesma posição cumprir 100% e ganhar mais que eu. Então, assim, é claro que eu achava aquilo errado, mas eu não sabia, não tinha conhecimento para revidar. Então, claro que eu me incomodava, claro que eu falava, mas não tinha os argumentos necessários porque ninguém falava do tema, né? Eu não tinha no lado para quem olhar e para quem argumentar. Toda a minha hierarquia era masculina. Então, você não tinha com quem conversar e com quem trocar ideia. O nascimento da minha primeira filha, claro que faz uma diferença enorme. Ela já estava com 5 anos quando eu decidi sair do mundo corporativo. Eu olhava para ela e via que ela estava crescendo, eu não estava acompanhando esse crescimento, né? Meu marido convivia mais tempo com ela do que eu. Muitas vezes eu saía, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. Aquilo deu uma mexida, né, com a gente. E aí eu achei também que, além do fato da minha filha, dessa pouca convivência, eu não conseguia me enxergar ali naquele ambiente por mais 5, 10 anos. Já não me fazia mais feliz, eu já não tinha tanto prazer em ir para o escritório, eu já achava que não pertencia mais àquele ambiente. Foi essa combinação de motivos e também essa dificuldade, né? Essa combinação de motivos que me fez pedir para sair do mundo corporativo de uma grande multinacional em 2007. Quando eu saí do mundo corporativo, eu fiquei uns 8 meses ainda num processo que eu chamava de detox, né? Eu fiquei em casa cuidando da minha filha, fiquei um pouco revendo coisas que eu queria aprender, fazendo cursos, revendo as pessoas. Durante esse processo, eu me conectei com o mundo dos empreendedores. E aí, junto com outros 2 amigos, eu abri um negócio, que na época era uma plataforma de recomendações na internet. E através desse negócio, eu fui selecionada para um programa que se chama 10 Mil Mulheres. É um programa de uma fundação, que chama Fundação Goldman Sachs, que no mundo inteiro quer capacitar mulheres que tenham pequenos negócios. Na época eu fui uma das selecionadas e uma coisa que me chamou muito a atenção, éramos 35 as selecionadas e no primeiro dia de aula o curso era na GV, durante 3 meses gratuito. Eles anunciaram que tinham 1.000 mulheres que se inscreveram para o programa e nós éramos as 35 felizardas, né, as privilegiadas. E aquilo, ao invés de me deixar feliz, me incomodou, porque eu fiquei pensando nas 900 e tantas que não passaram no programa. E eu perguntei se ia ter alguma coisa para elas, me disseram que não. E qual foi a minha ideia? Durante o programa, tudo que eu aprendia, eu escrevia
e passava para as outras mulheres através de um blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora. Então o blog foi adicionando mulheres, era um blog site, e depois de 6 meses eu tinha 50 mil mulheres acompanhando, depois de um ano eu tinha 100 mil mulheres acompanhando, e aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, né, tem um monte de gente precisando de ajuda assim como eu para empreender. Foi daí que surgiu a rede. Ela não era um negócio, durante 3 anos ela não foi um negócio, ela foi algo que eu fazia no meu tempo livre, à noite. As meninas dormiam, porque aí eu tenho 2 filhas, as meninas dormiam, aí eu ia escrever, falar do dia a dia, contar o que eu tinha aprendido, o que eu tinha errado na minha linguagem de empreendedora. A minha linguagem simples e direta com elas. Hoje a rede tem 500 mil mulheres no Brasil inteiro e esse número só cresce. E a gente ajuda essas mulheres com conteúdo, eventos, a gente promove mais de 60 eventos por ano. A gente tem mentoria, né, para ajudá-las, pegar na mão, cursos, programas de capacitação, a gente vai lançar em breve uma plataforma online, um monte de coisas, todas focadas em ajudar essas mulheres, sem custo, a gente não cobra delas. Nosso modelo de negócio, a gente vive hoje de apoio de grandes empresas que acreditam na causa, gostam do trabalho que a gente faz e nos ajudam a manter o negócio. O que eu recomendo é assim, faça grupos de relacionamento com outras mulheres que estão ou na mesma situação ou que são executivas, ajudem umas às outras, apoiem umas às outras, isso é absolutamente fundamental. Quando a gente se enxerga sozinha, a situação parece muito pior do que ela realmente é. Então esteja com outras pessoas para se fortalecer emocionalmente e tudo. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que assim, você pertence àquele espaço. A gente tem uma sensação, é tão ruim tudo que está à volta, que mostra pra gente que a gente não pertence, que a gente às vezes acaba colocando isso na nossa cabeça. E não, você pertence ao mundo do jeito que você quiser. Você quer ser uma alta executiva, você quer ser uma diretora, você quer ser uma mega líder, isso faz parte. E você não precisa escolher entre ser mãe e ser uma mega líder. As mulheres são julgadas por absolutamente tudo. A gente é julgada se trabalha muito, se trabalha pouco, se fica em casa, se não fica em casa, se tem filho pequeno, se não tem filho, se tem mais de 2 filhos. Eu vejo às vezes as pessoas falam, nossa, você tem 3 filhos, né? Por uma amiga nossa, mas qual o problema de ter 3 filhos? Então, como a gente é julgada pela sociedade como um todo, o que eu digo muito para as mulheres é sejam mais amorosas com vocês. Né, com vocês mesmos. Respeite seus limites, respeite a sua condição, a sua saúde, o seu emocional, porque isso é fundamental para você estar bem, para conviver e navegar nesse mundo. Então, assim, o que eu indicaria para as mulheres que querem começar a empreender hoje, né, no momento que a gente vive, primeira coisa, primeiro faça parte de redes e grupos de relacionamento. Isso é importante para você não se sentir sozinha. Empreender é uma jornada solitária e você estar com outras pessoas ajuda muito. A segunda coisa é você buscar um mentor ou uma mentora. Alguém que no dia a dia ali, quando você tem uma dúvida mais séria, mais estratégica, essa pessoa pode te ajudar. É alguém com mais experiência, que já passou pelo que você está passando e vai te dar dicas práticas. E a terceira coisa que eu sugiro é quando você vai pensar no negócio que você vai abrir, pensa sempre que as melhores oportunidades de negócio estão onde estão os maiores problemas. Então, olhe sempre para o problema como uma forma de você criar um negócio para resolver aquele problema. Esse é o espírito empreendedor.